Então, o nosso objeto de aprendizagem é um vídeo falando sobre a litose e o nosso artigo pré-aula também, falando das principais causas, dos tratamentos existentes, e é bem abrangente, tanto o artigo quanto o vídeo. Então, a nossa aula hoje sobre a litose na adolescência, que nós vamos focar no nosso paciente ebiatra. Vamos ver quais são os objetivos. Identificar a etiologia, as principais causas, que vocês já devem ter visto em outras disciplinas. Lembram em qual disciplina que vocês estudaram um pouco da litose? Império. Império, né? Foi a professora Moema? Foi. Foi a professora Moema. Então, ela já falou um pouco para vocês, nós vamos fazer essa retomada de conteúdo, porque assim, não difere muito, a única coisa que nós vamos enfatizar é com o nosso paciente, a faixa etária do nosso paciente. Então, a gente vai conhecer as formas de diagnóstico e tratamentos existentes dentro da odontologia. Quando vocês viram essa parte de halitose, vocês lembram qual era uma maneira de fazer o diagnóstico do paciente que tem halitose? Ficou alguma coisa de lembrança? Como que o cirurgião dentista, ou um médico, um otorrinolaringologista faz o diagnóstico que a pessoa realmente tem halitose? Lembram de jeito nenhum? Então, hoje nós vamos recordar, tá bom? Vamos ver as causas, as principais causas. E vocês se lembram, as principais causas estão em qual parte do organismo que leva à halitose? Lembram disso? É a língua e sistema digestório, né? Estômago? Não, mais é a cavidade bucal mesmo. Então, assim, a pessoa que mais está preparada para fazer o diagnóstico e o tratamento é o cirurgião dentista, tá? Porque as outras causas que nós vamos ver, as causas extrabucais, são bem raras, tá? Então, o artigo pré-aula foi com esse título, uma condição multifatorial que tem tratamento. Aí, Thaís, lê para a gente qual que é o objetivo desse nosso artigo que nós colocamos como pré-aula. Contextualizar as principais causas e consequências psicossociais decorrentes da halitose e transmitir a importância do correto diagnóstico pelo cirurgião dentista para direcionar o portador da patologia para o tratamento mais adequado. Isso. E aí, dentro do artigo tem as várias partes, né? Desde o objetivo, material e método, a discussão, a contextualização e a conclusão. E é um artigo fácil de ler, ele é bem gostosinho. Então, assim, eu queria que vocês lessem para poder enriquecer. Era para ler antes da aula, mas já que não foi antes, para ser depois. Tanto o artigo quanto o vídeo. E o nosso objeto de aprendizagem é um vídeo do Dr. Maurício Conceição, que ele preside a Associação Brasileira de Halitose. Ele é clínico, pesquisador, autor de livros e professor na área da halitose. Então, vamos começar. O mau hálito não é uma doença, e sim um sinal ou sintoma no organismo que está em desequilíbrio, e ele deve ser identificado e tratado. Então, vamos fazer um recordatório de como ele é diagnosticado, quais são as suas causas e quais são os tratamentos existentes para
para esse sinal ou sintoma. Então, a halitose é o termo utilizado para caracterizar os odores desagradáveis emitidos pelo hálito do paciente e pode ser de origem intra ou extrabucal. Em ambos os casos, tanto se for intra ou extrabucal, observa-se os compostos sulfurados voláteis, que é o CSV. Vocês lembram dessa sigla? Quando virem periodontia? Esses compostos sulfurados, eles têm esse cheiro, esse odor característico devido a um elemento químico. Quem lembra qual que é o elemento químico que tem esse mau cheiro? Enxofre. Isso. Então, esses compostos sulfurados voláteis, eles resultam da degradação de aminoácidos presentes na dieta, principalmente de gengivite, periodontite e a saburra lingual. Então, muitos desses sinais e sintomas estão relacionados a problemas na cavidade bucal, principalmente gengivite, periodontite e a saburra, aquele acúmulo de biofilme, restos de alimento que fica na língua e quando não é removido adequadamente. Então, a epidemiologia, né? Em relação à epidemiologia, a gente sabe que a halitose é um dos maiores tabus da sociedade. Ele tem um impacto socioeconômico significativo. Às vezes, a pessoa, o indivíduo que tem esse problema, tem dificuldade de relacionamento social, de conseguir um emprego, de conseguir um relacionamento afetivo. Tudo por causa de um sinal ou sintoma manifestado e que às vezes ele não é diagnosticado e nem tratado. Então, mundialmente, a prevalência dele está entre 20% a 30%. E a incidência no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Pesquisa de Odores Bucais, de até 40% presente entre os indivíduos. É alto o índice, né, gente? Então, na maioria, o odor respiratório origina-se na cavidade oral. Gengivite, periodontite, especialmente a saburra, são os fatores causadores predominantes. Então, quando perguntarem para vocês quais são as maiores causas, a gente sabe que está relacionado à cavidade bucal. Então, aqui, olha a língua. Quando tá com a saburra, né? Antes de ser limpa, antes de remover, e quando tá essa língua saudável. A língua tem que ser cor de rosa meio avermelhada, tá? Então, em relação à causa, ela inibe o indivíduo em suas relações sociais, pode prejudicar profissionalmente, leva à insegurança, neurose, afeta mais de 40% da população até 40 anos. Aqui está relacionado ainda, gente, à epidemiologia, não é a etiologia, não. Acima de 55 anos pode afetar 85% da população e muitas vezes o indivíduo não sabe. Nós estamos falando da halitose em relação ao paciente pediatra, mas por que vocês acham que acima de 55 anos pode afetar até 85% da população? Qual que é o principal motivo? Quem vai responder? Quem pode me ajudar? Menos saliva, professor? Isso, porque com a idade diminui o metabolismo do nosso organismo e vai diminuindo essa produção de saliva. Muito bem. Então, aí só umas figurinhas para ilustrar, umas fotos. Então, vamos ver as causas, as etiologias, tá? Vamos ver primeiro as causas intrabucais.
Nós temos as causas intrabucais relacionadas à dentição. Aí, Geórgia, lê pra gente quais são as causas intrabucais relacionadas à dentição. Geórgia? Vitor? Professora Jorge disse que está entrando. Tá, o quê? Entrando. Pronto, entrei, minha internet tinha caído. E o Vitor? Eu tô aqui, professor. Então, leia pra gente, Vitor, por favor. Lesões cariosas profundas, alvéolos pós-exodontia, impacção alimentar interdental, apiamento dos dentes, próteses acrílicas e prótese total. Então, essas relacionadas à dentição, todas elas, por exemplo, lesão cariosa profunda, alvéolo pós-exodontia, essa impacção, o que acontece, gente, nessas situações? O que fica dentro das lesões cariosas, dos alvéolos, da impacção alimentar, do apinhamento dos dentes? Nas próteses acrílicas, na prótese total, o que se fixa nesses lugares? Biofilme? Isso. Então, o biofilme, que a gente sabe que tem a presença dos micro-organismos, os aminoácidos, os restos de alimentos, que tudo isso, quando não é removido adequadamente, vai ter a decomposição e a formação daqueles compostos sulfurados voláteis, tá? Que é o que vai provocar a litose. Então, a Milena agora vai ler para a gente as causas intrabucais relacionadas a problemas periodontais. Por favor, Milena. Gengivites, tendência ao sangramento, periodontites, bactérias gram, compostos de sulfurados voláteis, profundidade de bolsas periodontais, pericoronarite, ulcerações aftosas maiores, gengiva estomatite herpética, as doenças periodontal necrosante e úlceras infectadas com anaeróbicos. Todos Tem esses... mais? Não, tá certinho. Obrigada, Milena. Todos esses problemas periodontais, eles também podem levar o indivíduo a manifestar a halitose. Tá? Lembram que a gente falou que as maiores causas de halitose são as gengivites, as periodontites e a saburra lingual. Tá dentro, assim, da maioria das causas. Mas sendo que também pericoronarite, o que é a pericoronarite? Quem que vai recordar aí pra gente o que é a pericoronarite? Quando a gente dá o diagnóstico de um paciente que está com pericoronarite, o que seria? Quem lembra? Quando um dente que está parcialmente coberto na gengiva, com capuz, ele tem uma inflamação. Isso mesmo. E aí, junto com uma má higiene, pode acabar infeccionando. Uhum. E geralmente acontece com qual dente? Siso. Isso, o terceiro molar geralmente tem essa característica de apresentar uma pericoronarite, devido, às vezes, à posição inadequada, ele não irrompe totalmente, fica parte coberta com esse capuz e leva a essa inflamação e pode levar à halitose, tá? Muito bem, obrigada, Noia. E ainda dentro das causas intrabucais, deixa eu ver, eu não estou vendo todo mundo que tá, porque eu estou espelhando na tela. Ana Luísa, lê aí pra gente as duas outras causas intrabucais. Xerostomia, carga microbiana aumentada e escape de gases de
CSVS, o que é isso? Composto sulfurado volátil. Eu falei lá desde o início que são as causas, né, da halitose, principalmente devido à formação desses compostos sulfurados voláteis, tá? E a pessoa que tem xerostomia fica com essa carga microbiana aumentada. Por isso que lá dentro da prevalência, lembra quando alguém leu lá e respondeu que acima de 55 anos, 40% da população é afetada, principalmente devido à diminuição da produção de saliva, devido à diminuição do metabolismo do organismo. Tá bom? Aí, pode continuar. Língua e sabor lingual, papilas filiformes, fungiformes, valadas e unidades criptolinfáticas, parte posterior da língua, nichos para adesão e crescimento bacteriano, células descamadas e restos alimentares, putrefação pelas bactérias, língua fissurada, fissuras profundas no dorso. Então, gente, devido às características anatômicas da língua, né, que tem vários tipos de papila, torna-se mais fácil, né, as bactérias, os restos de alimentos ficarem aderidos nesse órgão. Então, por isso, quando não é removido, forma-se os compostos sulfurados voláteis, tá? Então, a mucosa dorsal, a parte dorsal da língua, ela tem 25 centímetros quadrados, tem uma topografia irregular. Lá na parte posterior, lá atrás, quase chegando lá pertinho lá das amígdalas, tem as unidades criptolinfáticas. Eu vou mostrar para vocês a figura do que seriam essas unidades criptolinfáticas, que são as tonsilas, né? Linguais e palatinas. E a parte anterior é mais regular ainda, com a presença das papilas filiformes, fungiformes. E nas bordas nós temos as papilas foliadas e valadas. As tonsilas linguais situadas no terço posterior são recobertas por epitélio estratificado que forma uma cripta. Uma cripta, gente, é tipo assim de uma caverninha, sabe? Eu vou mostrar para vocês o que seria essa cripta. Há um par de tonsila palatina entre a cavidade oral e a faringe. Elas possuem uma forma de amêndoa, são as amígdalas, com 1 a 2,5 centímetros de diâmetro. Esse epitélio estratificado, ele se invagina e resulta em 10 a 20 criptas. Que essas criptas são tipo dessas caverninhas nessas tonsilas ou amígdalas. Aqui, olha, aqui no fundo, aqui onde eu tô colocando a setinha, tem as tonsilas palatinas. Aí cada tonsila apresenta de 10 a 20 invaginações, que formam as criptas. Vou mostrar mais próximo. Aqui anatomicamente, onde estão as papilas fungiformes, filiformes, foliadas. Aqui nós temos o V da língua, onde estão as papilas valadas. E mais posteriormente, quase chegando na epiglote, nessa parte posterior aqui, nós temos a amígdala palatina e aqui recobrindo essa parte, as amígdalas linguais ou tonsilas linguais. Quando eu for falar para vocês do cásium amigdaliano, aí vai ter ali uma gravura certinha onde são essas unidades criptolinfáticas, onde são essas caverninhas. Todo mundo já ouviu falar do que são o cásium amigdaliano? Algum paciente já relatou para vocês assim que, ai, doutor, de repente sai uma bolinha branca lá da minha garganta, parece assim um pedacinho de queijo, uma bolinha, um arrozinho, mas é fedido. Alguém já falou isso para vocês? Já tiveram? Já tiveram? Hã? Já. Já?
Sabe que isso é o cásio amigdaliano? Já viram isso em outra disciplina? Sim, eu já li sobre isso. Uhum. Então tá, então aí a gente vai recordar, tá bom? Então aqui, ó, dentro das causas intraorais que nós vimos aqui, a primeira aqui tá mostrando a saburra lingual, né? Olha o tanto. De tudo quanto é cor. As próteses acrílicas. Lesões cariosas profundas. Problemas periodontais. E aqui, ó, nós temos apinhamento, problema periodontal. Aqui, uma pericoronarite. O dente não irrompeu totalmente. E agora a gente vai ver as causas extrabucais. Vai ter ainda falando do cásio, viu, gente? Então, dentro de causas intrabucais, vocês querem ainda rever alguma coisa? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Dentro de causas extrabucais, alguns problemas, embora mais raros, né? No ouvido, nariz, garganta, brônquios e pulmões, trato gastrointestinal, fígado, rins, distúrbios metabólicos sistêmicos, como diabetes tipo 1, tipo 2, causas hormonais e medicamentos que diminuem o fluxo salivar, podem levar à manifestação do sinal que é a halitose, tá? Embora mais raros, porque a maioria, né, da causa de halitose está na cavidade bucal. Então, olha só. Halitose não relacionada a problemas bucais. Nós temos o problema no trato gastrointestinal. Às vezes, né, a pessoa que tem refluxo gastroesofágico, né, em que os ácidos presentes no suco gástrico fazem esse retorno, pode manifestar, né, como sintoma a halitose. Infecção também no trato respiratório. Paciente que tem, às vezes, amigdalite, sinusite, pode também ter uma halitose. E aqui o que eu falei para vocês do cásio amigdaliano. Ele é chamado também de cásio tossitolito, bolinha na garganta. É uma massa viscosa. Se forma em pequenas cavidades existentes nas amígdalas, lá naquelas caverninhas das amígdalas, lá dentro da cripta amigdaliana. Esse nome deriva do latim casio, que significa queijo, porque eles faziam a analogia de que essas bolinhas pareciam uma bolinha de queijo, um odor forte e desagradável. Olha lá dentro da amígdala. Aqui vocês estão vendo essa bolinha branquinha? Tem pessoas que têm muita facilidade para formar esse cásio. Às vezes é indicação cirúrgica de remoção da amígdala devido a essas criptas, essas unidades criptolinfáticas serem mais profundas e ficar retendo ali resto de alimento, bactéria. Aí forma esse cásio que pode levar à halitose. Aí, de repente, dá uma coceirinha lá na garganta e a pessoa consegue expulsar esse cásio. Ou então, quando ela vai no consultório, a gente pode remover com um cotonete ou com uma pinça, se identificado. Aqui, olha, as tonsilas aqui na parte lateral. Aqui são as unidades criptolinfáticas, que parecem umas caverninhas, que facilitam o acúmulo dessas substâncias, levando à formação do cásio. Aqui, ó, está sendo removido com cotonete. Alguém tem alguma dúvida em relação à formação desse cásio?
Tudo certinho, gente? Podemos continuar? Tudo certo, professora. Então, tá bom. Quem quer ler o texto para a gente, falando do Cásio? Quem se oferece? Algumas pessoas podem sofrer do chamado cásio amigdaliano, que é a formação de cálculo no interior das criptas amigdalianas, pequenas cavidades no interior das amígdalas. Ele se forma pelo acúmulo de material calcificado e depósito de resíduos. Estes resíduos são pele morta, escamação da mucosa da boca, fragmentos e pequenas partículas de vírus, bactérias ou fungos e demais agentes infecciosos, proteínas salivares e restos alimentares. O cásio amigdaliano geralmente não é nocivo ao organismo, mas pode gerar sintomas desagradáveis, como dor de garganta, boca seca, sensação de algo preso na garganta, febre e dor ao se alimentar. Além disso, o problema causa mau hálito, o que pode afetar as relações interpessoais, profissão, casamento e vida em sociedade. Obrigada, Érica. Então, fechamos, né, sobre o cásio amigdaliano, que é uma das causas da litose. E nós temos duas vias para o surgimento do mau hálito. Como que o mau hálito surge? A primeira via é que envolve o aumento de certos metabólitos na circulação sanguínea, que escapará pelos alvéolos pulmonares durante a respiração, troca gasosa no sangue. E a segunda via envolve o aumento da carga bacteriana ou da quantidade de substrato para estas bactérias em uma das superfícies de revestimento da cavidade orofaringe, do trato respiratório ou do esôfago. Mas qualquer uma dessas vias, o que vai levar ao mau odor é a formação dos compostos sulfurados voláteis, que vem junto com a respiração, tá? Então, ela origina-se principalmente dos compostos sulfurados voláteis. Esses compostos, eles têm nomes, especialmente o sulfeto de hidrogênio, que está presente na saborra, e a metilcarpitana. Tá vendo que na metilcarpitana, quanto no sulfeto de hidrogênio, tem a presença de enxofre, tá? Nas doenças periodontais, esses aqui são os mais comuns. Menos importante, dentro dos compostos sulfurados voláteis, nós temos o dimetilsulfeto, que é no trato gastrointestinal. Esses compostos que contêm enxofre, quando presente na boca, são decompostos e proporcionam a volatilização do enxofre. O enxofre tem um odor, um cheiro muito forte, resultando no odor desagradável ao olfato humano. As principais fontes de compostos orgânicos voláteis, né, nós temos como fontes principais tecido necrosado, coágulos, lesões tumorais, cárie, a cavidade de cárie, doença periodontal, infecção alimentar. E nós temos também os aminoácidos presentes na alimentação, como arginina, lisina, ornitina e triptofano. Dentro desse triptofano, nós temos a cadaverina, putrescina, indol e escatol, que são as aminas putrefativas. Então, isso, né, deriva de restos alimentares, quando não bem removidos, podem formar esses compostos que levam ao mau odor da respiração. Observa-se a presença de mau hálito desde a infância até em indivíduos idosos. Assim, é imperioso entender que todos os ciclos de vida apresentam problema, o que faz com que o profissional da odontologia aborde o tema com todos os indivíduos sob seu cuidado. Gente, e a reunião vai cair agora. Aí vamos voltar todo mundo, hein? Nós estamos em 27, quero ver os 27 juntos. Que agora a gente vai chegar no diagnóstico e no tratamento. Não demora, eu prometo. Tá bom, professora.
Então, olha, eu vou interromper o compartilhamento e já vou entrar na outra, porque está